meu povo, tudo certo? O professor Dalmo Azevedo aqui na área e nesse vídeo nós vamos conversar sobre como que a FGV costuma cobrar as questões de direito constitucional nos seus concursos, tá? Se você não viu ainda, eu já fiz um vídeo comentando sobre direito administrativo, também está disponível aqui no nosso canal, é só você pesquisar aí nos últimos vídeos que você vai encontrar. Lá eu detalho bastante qual é a intenção dessa sequência de vídeos, mas se você está começando por esse, não tem problema, eu vou te dar a ideia também aqui. Antes de tudo, eu sou o professor Dalmo Azevedo, se você não me conhece ainda, muito prazer ter você por aqui. Se você já me conhece e voltou, obrigado pela paciência, espero que você continue. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aí ativado a notificação, porque até a prova do MPU eu vou disponibilizar material pra caramba para vocês aqui, entendeu? Tamo junto. Seguinte, galera, antes de qualquer coisa, também um recadinho de amigo. Você sabe que a sua preparação para o concurso ela tem que ter uma qualidade diferenciada, porque a gente está falando de uma banca que não é qualquer uma, que é a banca FGV. Então eu montei um programa, o programa MPU de 100 dias para técnico na área de administração, especialidade de administração, e esse programa está disponível para você adquirir já. Tá no link que eu vou deixar aqui embaixo. Eu também vou deixar o link com o vídeo que eu fiz explicando detalhadamente como montar o seu planejamento para que você consiga estudar com qualidade até a data da prova. E também nesse mesmo vídeo, nos minutos finais, eu explico como funciona o programa CSM MPU 2025 e deixo ali o convite para você participar desse programa junto comigo e com toda a minha equipe, que eu te garanto que a gente preparou o melhor para você ter uma preparação absurda e chegar no dia da prova arrebentando. Convite feito, depois você assiste esse vídeo também, mas vamos lá. Qual é a minha intenção com esse vídeo aqui? Eu quero mostrar para você como que a FGV cobra direito constitucional nas suas provas. E ó, eu não vou realizar questões com você. O foco aqui não é comentar a questão detalhado, explicar o tópico, não. O meu foco aqui é pegar a questão e olhar como que ela monta essa situação. E a partir daí, a gente vai conseguir identificar um padrão de montagem de questões para você poder não ter surpresas no dia da prova. Uma das coisas que muita gente esquece é que quando você está se preparando para o concurso, você tem que saber como a banca funciona. Eu sempre gosto de brincar assim, você não está fazendo prova para o MPU, você está fazendo prova para a FGV. Você tem que saber como que a FGV monta as suas provas. É que nem no colégio, lembra? Você ia estudar para a prova do professor de ciências, você sabia como é que era mais ou menos o padrão dele. Ia fazer prova de português, você sabia como é que vinha. Ah, esse professor, essa professora gosta de colocar mais texto, gosta de trabalhar mais figurinha, adora interpretação e tal. Então, isso é uma coisa que você precisa conhecer da FGV também. E como eu tenho especialidade de trabalhar 22 anos em concurso público, eu posso muito bem falar como que essa banca funciona, até porque é uma das minhas preferidas bancas de concurso do Brasil. Tá? De longe, atualmente é a melhor banca. A ESAF está voltando, e aí vai ficar uma briga muito grande, mas para mim a FGV está sobrando no meio desse monte de banca boa, mas que se perde. Não que ela não faça merda, ela faz. Mas é uma banca que eu adoro porque ela cobra realmente conhecimento. Aqui não tem papo de decoreba, não. Se você estuda por decoreba, vambora. Mas, de novo, eu vou trazer questões recentes, 2024, todas as questões, tá? Desse ano ainda não tem, né? 2025 começou agora, então a gente não tem ainda nada muito grande disponível, mas eu vou trazer questões recentes para você, eu quero que você visualize comigo o formato da questão. Mas, Dalmo, se eu já assisti um vídeo de direito administrativo, por que eu vou assistir de constitucional? Não é a mesma coisa? Claro que não. A pessoa que faz as questões de um assunto não é a mesma pessoa que faz questões para outro. Aliás, se você não sabe como funciona essa questão de escolha, montagem de questões, contratação de profissionais, é uma coisa que saber isso faz um baita diferencial. Se vocês acham que vocês merecem, comenta aí, deixa no comentário aí, pô, professor, faz um vídeo aí sobre essa questão de formatação das provas e tal, porque sabendo esse processo, tem alguns detalhes ali que fazem uma baita diferença na sua preparação e, claro, é um dos muitos segredos que eu utilizo para poder montar um planejamento diferente de tudo que existe pelo Brasil, já que eu sou uma pessoa diferente e eu não faço igual todo mundo, graças a Deus. Tá? Então, se você quiser, comenta aí, pô, professor, faz sim, quero saber, fiquei curioso, fiquei curiosa, quero entender, porque isso faz uma diferença absurda, tá? Mas bota na cabeça, não são as mesmas pessoas, então, obviamente, você vai ter ali questões com um formato um pouco diferente, tá? Vamos pra tela, já falei pra cacete, nosso foco é direito constitucional. Tertuliano foi aprovado no concurso público e acabou de ser investido no cargo de técnico do TJ do Estado do Mato Grosso.
Em razão disso, ele foi questionado por seus familiares acerca da espécie de agente público que corresponde ao mencionado cargo, bem como sobre qual a garantia prevista na Constituição em tal situação. Galera, isso daqui você vai encontrar em qualquer questão de direito da FGV. A mania que ela tem em trazer uma situação, criar uma situação, e através dessa situação ela cria duas questões, dois formatos de questão. Ou ela vai fazer com que essa situação seja responsável pela resposta, ou ela vai fazer com que a situação proposta seja apenas uma apresentação do tópico, tá? Nesse caso aqui, essa história do Tertuliano está servindo apenas como apresentação de tópico. Porque para ela, você vai notar que, olha só, diante da situação, o Tertuliano respondeu corretamente que, em razão do cargo, ele é considerado. Não está preocupada a banca com a prova que ele fez, com o nome da pessoa, com o cargo que ele está necessariamente fazendo, porque o objetivo aqui da questão é falar sobre classificação dos agentes públicos. O assunto aqui é quando você começa a estudar o artigo 37 da Constituição, que você passa a conhecer os servidores públicos, empregados públicos, os comissionados, concessionária de administrativo. Eu acabei de gravar um vídeo aí, já sabe, né? Os comissionados, você aprende sobre a questão dos agentes políticos, você aprende dos particulares em colaboração com o Estado. Então, esse assunto aqui, que a FGV adora, cara, adora, principalmente porque a FGV, quando se fala em direito administrativo, ela é fãzona do Eli Lopes Meirelles. E como esse assunto ele é direito administrativo dentro do direito constitucional, né, que são as regras constitucionais da administração pública, cara, classificação de agente público, regime jurídico de cada agente, o cara é servidor estatutário, por mais que isso tenha caído o regime jurídico único, mas isso ainda é uma estrutura básica de cobrança, tá? Se o cara ali é empregado público, o normal é ser CLT. Essa estrutura, quais são as características do estatutário, quais são as características do seletista, do vitalício, né, quando você estuda Poder Judiciário. Então, assim, esse é um negócio que a FGV adora cobrar. E você vê que ela criou uma situação que, no final das contas, só o que importa ele fez uma prova para técnico do Tribunal de Justiça. Então, a partir dali, você tem que identificar, se o cara está fazendo uma prova para técnico, ele está fazendo primeiro, se é concurso público, para um cargo efetivo. Não é comissionado, não é um cargo temporário. Né? Mesmo que fosse, mas concurso público para temporário tem? Sim, é o processo seletivo simplificado. Mas é outra terminologia, é outra definição. E é uma coisa excepcional e não regra. E se ele está fazendo uma prova para ser um técnico do tribunal, para fazer parte da estrutura das pessoas de direito público do Estado, obviamente que ele vai ter um tratamento de servidor e não de empregado. Então, basicamente, cara, só de você bater o olho nisso aqui, o cargo, e na pergunta qual é a espécie de agente, qual é a classificação que ele se encontra, você já poderia matar facilmente a questão. O gabarito dessa questão aqui é a letra C, tá? E você vê que ele foca, é cargo efetivo, vai ter estabilidade. Então, você vê que ele deixou claro o que ele quer saber exatamente, o regime estatutário, e quer saber a garantia... desculpa, eu estou marcando coisa errada. Eles querem saber, cadê? A garantia prevista na Constituição e qual é a espécie de agente público. Esses são os dois pontos. Então, é uma questão que, assim, o que ele contou não serve para nada. Se ele criar essa questão falando, Dalma é técnico judiciário do TJ de Mato Grosso. Acabou a questão. Ele já pode perguntar qual é a classificação do agente público Dalmo. Pronto. Só que a FGV não faz isso. Ela gosta de florear, ela gosta de colocar uma gracinha ali, tá? Próxima questão, que também é um troço que a FGV ama, porque assim, nacionalidade, cara, se você já estudou isso, veja se você estudou mesmo. Porque a FGV ama, isso aqui você pode criar várias, ainda mais com as alterações recentes da questão de perda de nacionalidade, né? Então, assim, cara, isso aqui a FGV ama porque ela pode criar historinha, e aqui é o segundo formato. Como eu falei na questão passada, aqui é o formato que ele cria uma história e essa história é responsável por conduzir a resposta. Não é uma história meramente introdutória de assunto, não. Tá? Então ele fala, Anne, de nacionalidade originária russa, se naturalizou brasileira. Em momento posterior, se casou com Pedro, que era de nacionalidade espanhola. Para facilitar sua integração à família do marido, decidiu de se naturalizar espanhola, então é russa, que naturalizou brasileira e que vai se naturalizar espanhola. Então, você vê que é uma situação complexa. Você tem aqui um conflito positivo de nacionalidades. Você tem o polipátrida se formatando, né? Só que aí ele fala,
Após consultar a sistemática, porque a Anne tinha dúvidas quanto à manutenção da sua nacionalidade brasileira, a Anne concluiu que, e essa questão aqui, ela tem uma inteligência muito grande, porque ela vai na nova construção de regras sobre manutenção e perda de nacionalidade, seja ela nata ou naturalizada. Tá? Então, com base nisso, a questão veio, o gabarito aqui é a letra E, como eu falei, meu foco não é comentar a questão em si, mas o formato dela, e você vê que é uma questão muito bem elaborada, que traz uma complexidade de 3 nacionalidades se misturando e quer entender qual é o efeito disso na naturalização brasileira da Anne. Né? Então, uma questão muito boa, muito legal, e que entra no segundo exemplo que eu falei. É um enunciado que serve para criar a resposta. Ele não é um enunciado que nem o anterior, por exemplo, que é um mero introdutório do assunto. Tá? E por último, o óbvio, meu povo, na boa, você está fazendo uma prova da FGV para o Ministério Público da União. Você acha que vai cobrar Ministério Público na prova? Aqui é aquele que o professor no pré-prova, né? Eu acho que vai cair Ministério Público. Aí, óbvio que cai e você fala o quê? Nossa, que professor bom pra caralho. Ele sabe tudo. Pode não cair, tá? Também tem essa. É tão óbvio que a FGV pode falar, quer saber? Dessa vez eu quero que se dane o Ministério Público. Mas não tem lógica. Uma questão desta tem que ter, porque a FGV ela costuma, sim, elaborar questões com uma certa lógica quanto ao cargo a ser prestado e também quanto à instituição, tá? E aqui é a questão tradicional. Você não tem enunciado, quer dizer, você não tem um caso concreto, uma análise, é basicamente uma pergunta. Quais são as características do Ministério Público? Que você vai estudar lá em função essencial à justiça, tá? Ministério Público estudo permanente, é essencial à função jurisdicional, acerca da referida instituição, é correto afirmar que você tem como gabarito aqui a letra E, tá? E você tem que identificar o que está errado nos outros. E você, estudando isso aqui, você vai perceber o quanto que você tem. Ah, pô, é autorizado ao membro do MP exercer advocacia. Claro que não, você vai ter isso nas vedações do membro do MP. O máximo que ele pode ter é a acumulação de cargo com magistério. Né? Você vai ter aqui o Ministério Público da União, tem por chefe o Procurador-Geral, blá blá blá, toda essa formatação. E ele fala aqui, ó. Aprovação maioria absoluta dos membros do Conselho Nacional de Justiça. Aí não é o Conselho Nacional de Justiça que passa aqui, tá? Seria o Senado Federal. Então, assim, uma questão clássica, básica, tradicional, mas difícil. Porque ele vai pegando várias características esparsas e coloca numa questão só. Isso aqui é um formato normal de questões de direito constitucional. Ela gosta, a FGV adora, pegar uma instituição ou um tópico e cobrar característica. Mas como o direito constitucional ele te traz uma margem maior para criar situações em assuntos como nacionalidade, organização político-administrativa do Estado, o óbvio, direitos individuais e coletivos, né? Então ela vai cobrar de você historinhas, assuntos e vai querer que você saiba lidar com aquilo. Ou seja, para resumir o que eu estou falando, que eu estou começando a falar e está ficando enrolado, é basicamente o seguinte: a FGV tem um aprofundamento muito sério de questões. Então, se você é aquela pessoa que acha que basta memorizar artigo da Constituição que está resolvido, esse pessoal aí que te engana dizendo que letra da lei resolve tudo, claro que a letra da lei vai estar nas questões, é óbvio, porra, tem que tirar dali. Mas se você acredita nesse povo que diz que memorizar artigo resolve a vida, boa sorte. Porque com a FGV o negócio é mais embaixo, bem mais embaixo. Vou aqui renovar o convite para você conhecer o meu programa CSM MPU 2025 e vir fazer parte do grupo. Já tem vários alunos e alunas novos aí trabalhando comigo no programa, que já estão aí se adequando ao nosso formato diferente, a nossa técnica de estudo diferenciada para chegar na prova arrebentando. E não me leva mal não, mas a tendência é que o meu pessoal pegue a tua vaga se você não vier estudar comigo. Peguei pesado? Gente, comenta aí o que você acha da FGV, como é que você acha que essa prova vai vir, em relação ao direito constitucional, como é que está a sua preparação, está estudando direitinho, está estudando bem, achou o conteúdo muito grande? Faz um comentário aí, interage comigo aí, vamos trocar uma ideia, eu quero saber a tua opinião. Tamo junto? Meu povo, grande abraço, a gente se vê num próximo vídeo.